Bom dia! Na aula de ciências de hoje, nós vamos continuar a aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre os cuidados com a saúde, incluindo hábitos saudáveis. Nós começamos também a falar sobre as doenças, que por mais que a gente cuide do nosso corpo, tenha hábitos saudáveis, como a alimentação, a questão de do que se deve fazer exercícios, tanto para a mente como para o corpo. Mesmo assim, a gente ainda pode ter doenças. E na aula passada, a gente começou a falar sobre as doenças transmissíveis, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos dar continuidade falando sobre as doenças não transmissíveis. Lembra que as doenças transmissíveis, elas eram de forma direta, transmitidas de forma direta ou indireta. Direta era de uma pessoa para outra, uma pessoa doente para uma pessoa saudável. E as de forma indireta eram por exemplo, as pessoas contraíam a doença por meio de alimentos, água contaminada ou até mesmo transmitidas por mosquitos, tá? Então, a gente vai falar hoje de doenças não transmissíveis, que essas doenças não transmissíveis, elas necessitam de cuidados, principalmente alimentares, por exemplo, e de hábitos também, em relação aos nossos hábitos saudáveis. E elas não são transmitidas de uma pessoa para a outra, tá? Elas não são transmitidas, como a gente falou antes, por meio da saliva, do compartilhar as coisas. A pessoa tem e ela se trata, pode se curar ou não, mas ela não transmite essa doença, tá? Nós vamos começar na página 100 do livro de ciências, falando sobre um exemplo de doença não transmissíveis, que é a diabetes. Aqui nós temos uma ilustração de dois colegas conversando, tá? Onde o menino diz assim: Raquel, você deve evitar alimentos com açúcar, pois você tem diabetes. E ela responde: sim, Kleber, mas esse iogurte é diet e, no caso, ele contém pouco açúcar. Aí aqui vem a explicação, né, de porquê dessa tirinha. Raquel tem diabetes do tipo 1, uma doença que dificulta a regulação de quantidade de açúcar no sangue. Se não for controlada, essa doença pode prejudicar alguns órgãos do corpo, como o coração e o cérebro. Por causa da diabetes, Raquel deve evitar comer alimentos que contenham açúcar, como doce, massas ou pão, no caso, como exemplo, tem os pães e macarrão. Ela aprendeu a evitar esses alimentos, gosta de fazer atividades físicas e com isso leva uma vida normal. O diabetes não é transmitido de uma pessoa para outra. Dando mais detalhes sobre diabetes. No nosso corpo tem a glicose, que ela é fonte de energia preferencial do corpo. No caso, a sua utilização pelas células é facilitada por um hormônio chamado insulina. Esse hormônio é produzido pelo nosso corpo, produzido no pâncreas. Só que o diabetes tipo 1, a característica dele é a deficiência nessa produção de insulina pelo nosso corpo. Nesse caso, é necessário que se faça administração periódica de insulina para manter a taxa de glicose no nosso corpo de forma adequada. Por isso que não se pode, quem é diabético, não pode ingerir muito doce, porque a insulina que o corpo por si só produz não é suficiente, né, para destruir, para fazer com que essa glicose que vem do açúcar seja bem utilizada no organismo da gente. Essa doença ela pode se iniciar em jovens e durar por toda a vida. Tem também o diabetes do tipo 2, que ele é mais comum do que o tipo 1. Esse tipo de diabetes ele está associado aos maus hábitos das pessoas,
como alimentação inadequada, obesidade, sedentarismo, dentre outros. O diabetes tipo 2, ele apresenta sintomas mais brandos, né, mais amenos, do que o tipo 1. E o nível de glicose pode ser controlado por meio da mudança de hábitos, que envolve alimentação equilibrada, exercícios físicos e medicações específicas. No caso, esse tipo de diabetes não é em relação à deficiência que o corpo tem em produzir, né, a insulina. Os principais sintomas do diabetes, porque o diabetes é uma doença, apesar de não ser transmissível, né? Então, toda doença tem seus sintomas. Os sintomas da diabetes são excesso de urina, sede excessiva, aumento do apetite, perda de peso, cansaço, vista embaçada e infecções frequentes. Além disso, o excesso de glicose, que é o açúcar no sangue, pode prejudicar órgãos como o coração e cérebro. Se a pessoa mantiver uma alimentação saudável, tudo mais, ela controla o diabetes, tá? Ele não tem cura, ele tem controle, tá bom? Não podemos prevenir todos os fatores que contribuem para as doenças não transmissíveis, que elas ocorram com a gente. Mas existem alguns hábitos durante o nosso dia a dia, nossa vida, que pode contribuir para evitar essas doenças. Como, por exemplo, não fumar, que evita o câncer no pulmão, evitar alimentos com muita gordura e açúcar, né, que evita o diabetes, o colesterol, não consumir bebidas alcoólicas, realizar exercícios físicos regularmente. Isso é uma prevenção de vários tipos de doenças. Evitar alimentos com muito sal por conta da pressão arterial e ter os devidos cuidados ao ficar exposto à luz solar. A luz solar é em relação ao câncer de pele, porque o sol ele tem uma radiação muito forte e conforme os horários do dia, como por exemplo a partir das 10 da manhã, os raios UV dele faz mal para a saúde. Então, se a gente pegar esse excesso, a gente pode ter o câncer de pele, que é desenvolvido, tá? E então tem as suas gravidades. Ou seja, as doenças não transmissíveis, o tratamento delas é mais por meio de hábitos alimentares, de atitudes que nós temos com o nosso corpo para manter uma vida saudável, tá? Da mesma forma também as doenças transmissíveis, os hábitos que a gente tem que ter de se preocupar em ir ao médico, tanto nos dois tipos de doenças, tá? Para saber o tratamento a ser feito. A maioria das doenças transmissíveis é por meio de medicamentos e injeções, né, vacinas. E as doenças transmissíveis tem que se ter o cuidado, os hábitos para manter o distanciamento, a questão de compartilhar objetos de uso pessoal, para que essa doença não passe de uma pessoa para outra. E as não transmissíveis é mais o hábito e o cuidado consigo próprio, em relação à alimentação, as questões das bebidas, que é muito importante tomar bastante água, sucos, evitar alguns tipos de alimentos, fazer exercícios, atividades físicas, né? E também em relação ao sol, essas questões. Bem, em relação à atividade, essas aulas, principalmente nessa semana, vão ser mais curtas por conta do problema na garganta. Aí eu acabo forçando para gravar a aula e vai sumindo a voz, então não tem como fazer uma aula muito prolongada. Então, a atividade vai ser do livro, da página 101, a questão de número 1, a página 102, tá? Que continua, né, a questão número 1,
e tem a questão número 2, e da página 103, que tem a questão número 3. Tá? Então, eu vou deixar essas questões também no Classroom, digitadas, tá? Para quem não tem o livro. Quem tem o livro, pode fazer no livro, inclusive, que tem um espaço, tá? Então, eu vou deixar lá também reforçando quais são as páginas do livro. O assunto também é do livro. Ele começa na página 100, vai até a 101. Dessa aula. Em relação à saúde e às doenças, o assunto vem desde a página 88, tá? E se encerra na página 103, tá bom? Então, eu vou deixar essas 2 páginas de assunto também lá no Classroom para vocês fazerem a leitura quem não tem o livro. Então, a aula de hoje foi essa e eu reforço o aviso. Não acumulem atividades. Façam as atividades no mesmo dia. Assistam a aula e em seguida já façam a atividade, para não ficar acumulada, para vocês não terem muita atividade para fazer, tá, ao longo da semana.